Bem-vindas ao Mulheres UOL. Sou Sara Macari, sou emissária do Mulheres UOL e hoje estamos aqui diretamente do Encontro Nacional Feminino em Movimento. Serei host desse episódio e hoje a gente tem conosco a Josiane Pereira, a Josi Pereira, mais conhecida como Josi Pereira. E hoje nós vamos falar, o nosso tema de hoje é superação e as etapas do luto após a separação. A Josi, para quem não conhece, né, Josi, ela é mentora na área de separação de relacionamentos e também é consultora jurídica. Josi, conta um pouquinho para nós então da sua história e o que te fez se especializar nessa área. Olá, boa tarde. Me chamo Josi. Então, por que eu entrei nesse processo de superação de relacionamento? Em 2019, eu mergulhei num processo de autoconhecimento. E a partir de lá, eu tive certeza que eu queria trabalhar com mulheres. Mas eu não tinha certeza exatamente de qual projeto eu entraria para trabalhar com essas mulheres. E no ano da pandemia, como eu fiquei solteira e parando para rever a minha vida, eu entendi que a minha parte para ajudar as mulheres seria no processo de superação. Porque eu já havia passado por vários processos de superação e eu sabia exatamente o que eu precisava fazer para sair daquele sofrimento naquele momento. Que muitas passam por isso e às vezes imaginam que não tem saída, não sabem por onde começar, não sabem como continuar e nem o que vão fazer da vida também. Sim. Sabem que uma curiosidade, quando eu conheci a Josi, né, nós nos identificamos, né, nessa área da nossa vida, na questão da separação. E aí a gente conversou bastante em relação a isso, a Josi me explicou algumas coisas e é interessante e importante, a Josi utilizou muito o verbo recomeçar, né, Josi? Exatamente, o permita-se recomeçar. Então não importa quantas vezes você vai cair, não importa quantas vezes você vai pensar em desistir, o mais importante sempre é recomeçar. Independente da idade, né, para quem está ouvindo a gente, para quem está ouvindo esse episódio, às vezes a separação acontece mais cedo, às vezes ela acontece mais tarde, então independente da idade, se permita recomeçar, né? A Josi vai falar um pouquinho para nós agora sobre as fases da separação. As fases que toda mulher que passa por esse processo acaba passando, né? Tem algumas etapas aí, né, Josi? Exatamente. Na verdade, são as fases do luto, né, do processo de superação. Então, numa separação, é equivalente como se perdesse realmente uma pessoa, que aquela pessoa querida não vai estar mais na tua vida. Nesse caso, a gente não vai falar se a pessoa era querida ou não, mas, enfim, é um rompimento e muitas vezes a gente não quer esse rompimento. E a gente, querendo ou não, a gente passa por essas fases do luto. Quem pesquisou sobre essas fases do luto é uma psiquiatra, a doutora Elizabeth. Ela nasceu na Suíça e morou muitos anos nos Estados Unidos. Então, essa pesquisa é dela. Então, ela foi trazida junto dentro do processo de separação por vários psicólogos, terapeutas que trabalham essa parte também do processo do casais, né, em fase de separação e superação. De luto, né? Então, não poderia deixar de falar sobre isso porque é um processo que a gente vai passar, inevitavelmente. E nós temos 5 fases. A primeira dela é a negação. Enquanto que a gente fica negando que aquele relacionamento chegou ao fim, a gente não consegue dar o próximo passo. A gente fica criando expectativas. E são nas expectativas que a gente sofre mais e que a gente se permite ficar na negação. Eu posso contar brevemente um exemplo? Que por 8 anos eu fiquei na negação de um término de um relacionamento. Não foi um casamento, foi um namoro. Sim. Por conta das expectativas que eu havia criado. Sim. Então, primeiro porque eu estava com um filho pequeno. Depois porque... dinheiro. Depois porque eu tinha começado a faculdade. Então, assim, não, mas depois ele vai me ver com outros olhos. E assim, ele estava seguindo a vida dele. Eu estava seguindo a minha vida, mas sempre com aquela expectativa, negando que aquele relacionamento, que foi muito importante naquele momento na minha vida, tinha acabado. Olha que importante, né, isso que a Josi está colocando, porque quantas de nós e quantas que estão nos assistindo, né, ou nos ouvindo agora nesse momento, que estão nessa etapa da negação e que não conseguem identificar ou não reconhecem essa etapa na sua vida, né? Exatamente. Porque o que acontece? Quando a gente está no luto, quando a gente está na dor, a gente precisa identificar. E a Josi falou muito das expectativas, né, Josi? Muitas vezes numa relação, até antes da separação, né, a gente está com uma expectativa em relação a esse relacionamento e a outra pessoa com a outra expectativa, e isso não está alinhado. Exatamente. Né? Quando as expectativas
expectativas não estão alinhadas, a gente se frustra, né? Porque, na verdade, a gente criou aquelas expectativas na nossa mente, a outra pessoa não tem o dever de saber, ela também não tem como saber se você não fala, né? Está condizente com o que ela quer. A importância da comunicação, né, Josi? Exatamente. E essa fase da negação, às vezes, ela acontece dentro do próprio casamento. Exato. Porque a mulher já identificou que aquele casamento chegou ao fim, mas ela não tem coragem de dar o primeiro passo. Então, ela fica na negação, não, porque vai mudar a negação com as expectativas, né? Sim. Porque eu vou esperar mais um pouquinho, porque vai mudar aqui ou vai mudar ali. Sim. E continua, é uma negação, né? E ela continua nessa negação. E tem mulheres que vão ficar nessa fase a vida por toda, longos anos e vão ficar exato. na negação, tipo, não, meu casamento não terminou, porque vai dar certo. E não se permitem, né, recomeçar a serem felizes novamente. Sim. Independentemente de sozinhas ou acompanhadas, exato, né? Exato. O primeiro passo é permitir-se. Se permitir e reconhecer, né? Reconhecer exatamente. Essa etapa, né? O quanto é importante. E a gente também tomar uma atitude, né? Em relação a isso. Quando identificar, né, essa etapa, qual vai ser a minha atitude, né? E qual seria a próxima fase, Josi? A próxima fase é a da revolta. Né, um momento de fúria, quando o relacionamento chegou ao fim. Você quer uma explicação, você busca essa explicação a qualquer custo. Você não admite que o relacionamento chegou ao fim, seja por qualquer motivo, mesmo você sabendo que ele chegaria ao fim, mas você passa por essa fase. Tem mulheres que passam mais rapidamente, porque não machucou tanto, sim, mas tem muitas que realmente... E nessa fase da revolta e da fúria é a fase que mais tem de tomar cuidado. Porque é a fase que a gente comete coisas que a gente nem imaginava que pudesse cometer. Acessa outras coisas, né? Exatamente. Então, tem um exemplo, este não é o meu caso, eu vou exemplificar o meu também. Mas de uma senhora que ela ficou com tanta raiva do ex-marido que ela foi na empresa e ela tocou fogo na empresa. Uau. Então, ela estava nessa fase, ela não aceitava. Então, assim, né, com aquela fúria toda, com aquela revolta, o que ela teve? Coragem. Sim. Coragem para fazer que, se ela tivesse mais serena, mais tranquila, ela não faria. Exato. Que é aquilo que a gente fala, né? Às vezes a gente tem o pensamento, qual a emoção e qual a ação que ele vai gerar, né? Nesse caso da fúria, a gente precisa tentar entender e conectar, né? Da onde está vindo isso? Né? Qual é a origem, né, desse pensamento? Para poder serenar. Né? Porque se a gente fica conectada na fúria, olha que interessante, a gente não sai dessa fase, né, Josi? Você fica lá buscando explicação, você exato, fica buscando culpados, isso, você quer saber a todo custo por que terminou, por que não conversou, por que não deu certo, por que isso, por que aquilo. Sim, só fica com foco nos porquês, né? E muitas vezes a gente não tem, né, explicações ou os porquês, né? A gente precisa realmente seguir no fluxo. Exatamente. Né? No primeiro, vou dar um exemplo do meu casamento. Sim. A gente se separou amigavelmente, sim, mas mesmo separando amigavelmente, vem as dores, vem as fases do luto, porque a gente não é casada exato, somente com a pessoa, a gente é casada também com a família, sistema, com os amigos, exato, com tudo aquilo que sim, você construiu juntos. Sim. E chegou num determinado momento, por uma situação, eu fiquei realmente muito revoltada e eu fui, sim, tirar satisfação. E eu peguei o primeiro cabo de vassoura que eu vi e fui quebrar o farol do carro. Porque o que a mulher vai fazer, né? Vai lá cutucar, né? O que o homem mais gosta, né? O carro. Então, o que a gente faz? E não quebrava. Eu fiquei tão brava, eu lembro que eu ficava cutucando aquilo assim até quebrar. Por fim da história, eu não tenho bem certeza se quebrou um pedacinho ou não, mas alguma coisa eu consegui fazer. Ó, algum estrago eu consegui. Sim, colocou a fúria pra fora. Exatamente, mas coloquei. Foi amigável? Foi. Existiu a fase da revolta? Sim. Existiu. Sim. E é interessante também a gente abordar isso, né? Que na separação a gente se separa de um sistema todo. Exatamente. Né? E que muitas vezes a dor, ela é da pessoa, mas ela também é desse sistema, né? Dessa casa, dessa família, desses amigos, de todo esse sistema que eu fazia parte e que eu não faço mais. Exatamente. Né? De todo o acolhimento, né? Quem sou eu agora, exato, né? Aqui fora, né? O que eu faço da minha vida nesse isso, momento, né? E eu sempre gosto de trazer assim, porque existem os papéis que a mulher exerce, né? E neste momento o que eu vou fazer com o papel da esposa, né? Porque eu não exerço mais esse papel, eu não exerço mais essa função na minha vida. Então, o que eu faço com esse papel? Qual é a minha identidade daqui para frente, né? Eu perco essa identidade. Então, o que eu vou fazer com essa energia que antes eu colocava, né, nesse papel? É bem interessante. Exatamente. Qual seria a próxima fase, Josi? A próxima fase é da barganha.
Essa é da negociação. Essa é uma fase que eu chamo ela de meio sem vergonha, né? Porque aqui você se humilha, você rasteja, você esquece os seus valores, você coloca a outra pessoa em primeiro lugar. Então você não pensa em você naquele momento. Você está só pensando como que eu posso fazer para voltar para aquele sistema, como você falou, para voltar para aquele relacionamento. Então ali eu vou, tudo bem, eu não vou te cobrar, mas ali a gente nessa fase é onde você faz as promessas, as falsas promessas que você não vai cumprir, porque eu vou mudar, porque vai ser diferente, porque eu quero recomeçar com você. E na verdade, se você só ouve a fala da pessoa e você não vê uma atitude, uma postura condizente com aquilo que a pessoa está falando, não vai funcionar. Você está negociando, na verdade, ficar um pouquinho mais no fundo do poço por mais algum tempo. Porque são promessas que não serão cumpridas. Mas aqui chega o ponto de que você abre mão da sua vida para continuar vivendo a vida com a outra pessoa. E isso vice-versa, né? Tanto o homem da mulher quanto da mulher para o homem, né? Serve das duas partes. E aí você comentou, Josi, sobre os valores, né? A importância da gente conseguir reconhecer os valores nessa fase, porque quando eu abro mão ou quando eu negocio, né, com esse poder de barganha, às vezes eu abro mão do meu próprio valor pessoal, né? Exatamente. Os valores, para mim, hoje, eles são muito importantes. Né? Até o momento que eu desconhecia, eu não conseguia compreender muitas coisas. Mas um valor que ficou muito forte para mim foi a confiança. Então, eu estar num relacionamento onde a pessoa não tenha confiança em mim, tem conflito. E teve conflito. Eu passei 5 anos conflitando por conta desse valor, porque eu não conseguia entender. Porque assim, se eu estou em determinado lugar, eu estou lá, eu estou com certas pessoas, eu estou lá com você, eu estou num evento, eu estou fazendo isso. E se a pessoa me fala a mesma coisa, para mim está tudo certo. Porque eu não tenho... O que está fazendo? O que não está fazendo? O que deixa de fazer? Porque eu vou ligar a cada 10 minutos, vai chegar. Então... conhecendo os seus valores, você consegue reconhecer aquilo que é importante. E na fase da negociação, que é a barganha, você abre mão disso. Você esquece do que é importante, porque os valores principais, nós temos 4, eles são inegociáveis. Se você abre mão desses valores, em determinado momento você vai estar frustrada, você vai estar infeliz e você vai cobrar do outro uma coisa que ele não pode te dar. Porque os valores de vocês não estão alinhados. Sim. E muitas vezes, né, eu acredito que as mulheres cheguem até a sua mentoria e nem saibam reconhecer quais são os seus valores. Exatamente. Né? Então, como que eu vou conseguir cobrar ou identificar no outro o meu valor ou o valor dele e o valor que eu vou trazer para essa relação, para que ela flua, para que ela dê certo, né? Por isso que é importante o processo do autoconhecimento, né? Porque você começa a olhar para você e identificar aquilo que é importante. Então você consegue negociar num relacionamento aquilo que é importante. Olha, isso é importante para mim e isso, alinhar os teus projetos, o que você quer. Só que a gente não faz, né? A gente olhou, a gente apaixonou, a gente quer, depois a gente conserta e vê o que vai dar. Exato. Não vai dar BO, né? Sim, e a Josi, gente, ela é consultora jurídica, né? Então a gente pode até trazer um pouquinho disso, assim, né, na nossa fala aqui, que sobre isso que ela falou, a gente não alinha, né? Então, vejam, o que acontece num contrato, né, Josi? Um contrato, as duas partes, elas alinham os seus objetivos, as suas entregas, né? E muitas vezes numa relação a gente não faz isso. Exatamente. Né? É um relacionamento, um casamento, ele é um contrato, né? A gente precisa alinhar. Estando alinhado, né, não quer dizer que, tipo, é sinônimo de sucesso, né, 100%. Mas imagina não estando hoje alinhado com o conhecimento que a gente tem. Então, é muito difícil a gente conseguir hoje entrar num relacionamento sem estar alinhado o que é importante pra gente, com clareza, e também buscar o que é importante para o outro. Porque se você já identificou que o que é importante para você não é importante no outro, aqui você já tem o passo para escolher. Exato. Você sabe que se você vai entrar nessa nova relação, você tem pelo menos consciência de que os valores não estão alinhados, mas você quer arriscar. Sim, e lembrando aqui, né, alguns valores, né, como a Josi falou, a confiança, a liberdade, né, algumas pessoas têm como valor a família, o trabalho, então, Exatamente. Às vezes, quando isso não está alinhado, um quer trabalhar mais, o outro quer visitar a família, né, ou a questão da confiança, então, o quanto é importante a gente conseguir identificar isso, né? É importante. Vamos para a próxima fase? A próxima fase é a fase do desânimo, né, depois de ter passado pela negação, pela revolta, pela barganha. Então chega no momento que a pessoa começa a entender
que ela precisa seguir dali para frente, né, tomar uma decisão. E nessa tomada de decisão, muitas vezes assim, vem o desânimo, porque ela não encontra forças. É um processo que tem que cuidar realmente muito para não entrar numa depressão profunda. Então, por isso que nessa fase do desânimo, é importante estar com pessoas com elevação, né, uma vibração melhor do que a gente, né, porque a gente já está triste. Se você buscar outras pessoas que vão passar sua mão na tua cabeça, ou vão estar triste, ou então vão trazer toda a negatividade daquele relacionamento, não vai te ajudar. Você precisa estar com pessoas positivas, você precisa buscar atividades para você, cuidar de si. É difícil, estou desanimada, mas vai lá na frente do espelho, passa um batom, faz uma maquiagem, coloca uma roupa bonita, porque um elogio que seja de alguém, às vezes até que você nem conheça, vai valer por todo o teu dia, vai fazer diferença. Sim. E buscar realmente uma rede de apoio nessa fase do desânimo. Buscar acompanhamento, sim, né? Acompanhamento terapêutico, que é bem importante. Tem pessoas que não conseguem sair, né? Mentorias, por isso que tem muitas mentorias, né, voltadas para isso. Exato. E se cuidar. Se cuidar. Eu digo sempre assim, é um pilar, né? A saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Sim. Eu acredito que essas três estando alinhadas, você consegue sim passar por essa fase. Né, Josi? Exatamente. A importância da gente ter cuidado, né, com o nosso entorno, né? E a gente tinha comentado também anteriormente que muitas vezes nesse período ou em algumas fases, né, da separação, as pessoas vêm dizendo você tem que, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Para a mulher ou para o homem. Então, e nesse momento a gente se coloca nesse papel, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer, né? Quando na verdade a Josi trouxe muito essa questão do autoconhecimento e da necessidade da gente se autoconhecer, né? E serenar, né? Eu não tenho que fazer nada. Calma, a gente respira, né, Josi? Exatamente. Você tem que fazer por você, não porque alguém que está visualizando aquela situação de fora está te dizendo. Às vezes a pessoa está casada há 35 anos. Às vezes ela não passou por um processo desse. Ela quer te ajudar da melhor forma, mas talvez não vai ter aquele feedback, aquele feeling de ver realmente o que você está sentindo naquele momento, né? Então, desculpa, perdão. Por isso que é importante buscar as pessoas que até têm uma afinidade com aquilo que você viveu, porque vai conseguir ter empatia com você naquele momento. E você trouxe também a questão do autoconhecimento, né, Josi, nessa fase, em todas as demais, né, mas potencializou e frisou nessa fase. O autoconhecimento. Então, a importância do autoconhecimento, né, você falou, fazer coisas que goste, né, coisas que te façam feliz. Então, o que é o autoconhecimento, né, que muitas vezes a gente fala tanto, trazer nesse momento, né, saber o que você gosta, né? Saber o que te faz feliz, quem são essas pessoas que você comentou que vão estar no seu entorno. Buscar realmente aquilo que te faz feliz, porque às vezes num relacionamento você abre mão de tantas coisas que você não sabe mais qual que é a tua comida preferida, onde você gostaria de passear, Exato. O que você gostaria de fazer num fim de semana. Se você não estivesse com aquela pessoa, você não sabe. Sim. Você perde às vezes a sua identidade, você vive muito a vida da outra pessoa e esquece da sua. Sim, vou até trazer um caso prático meu. Quando eu cheguei na terapia pós-separação e a psicóloga começou a me perguntar, né? O que você gosta de fazer, o que você gosta de comer? Então, tudo que eu relacionava ou era em relação à minha filha ou era em relação ao meu ex-marido. E aí, naquele momento, eu falei, poxa, cadê a essência da Sara, né? Quem realmente sou eu? Então, assim, vejam esse momento do recomeçar como uma reconexão com a sua própria essência, né? Nem tudo está perdido. Não. Né? Nem tudo está perdido. Eu gosto muito de uma frase, que existe vida após a vida com o ex. Então, Uau. É um momento que, quando a gente está lá no fundo do poço, você não imagina mais nada, você imagina que ninguém vai te querer, que você não é bonita, Exato. Que você não vai conseguir compartilhar da vida como você compartilhava com aquela pessoa. Na verdade, isso gira lá também em torno das expectativas, né? Voltam as expectativas. Sim. E aí você está com a sua autoestima totalmente prejudicada. E você trouxe uma questão que, num processo de terapia também, o terapeuta me perguntou, você quer ficar doente? Eu falei, não. Ele olhou para mim e falou assim, mas você está fazendo de tudo para ficar doente. Aí eu só respirei e analisei realmente o que eu estava fazendo, porque realmente eu não estava comendo, eu estava emagrecendo a cada dia, eu estava sumindo, eu já nem sabia mais quem que eu era. Exato. E quando ele me trouxe essa frase, ele me trouxe consciência de novo, ele me chamou consciência.
A importância da gente ter essas pessoas, esses mentores, seja uma amiga, seja um familiar, seja uma mentora, um terapeuta, um psicólogo. Exatamente. Para muitas vezes trazer a gente para o momento presente. Exatamente. Né? Trazer para o presente. E olha a importância do que a Josi colocou agora, né? Não esperar que o seu corpo dê algum alerta. Né? Porque muitas vezes a gente espera que o corpo dê um alerta para poder, né, agir. Né? Então, isso é importante que a gente consiga identificar e definir isso antes que o corpo adoeça. Temos mais alguma fase? Temos. Agora é a última fase, que passa da fase da aceitação. Então, ela já passou por todas as 4 fases anteriores. Então, ela começa a visualizar uma luz no fim do túnel. Né? Ela já começa a entender o que é bom para ela, o que ela quer para a vida dela, o que ela também não quer. Porque é tão importante a gente saber o que a gente quer para a nossa vida, é aquilo que a gente não quer para a nossa vida também. Então aqui ela já está assim, esse relacionamento chegou ao fim, ela já tomou consciência de tudo, ela já aceitou e ela sabe que daqui para frente ela vai ter que se reconstruir. Na verdade, permitir-se recomeçar. Sim, né? Exato. Então essa fase, ela é uma fase muito bonita, porque a partir da aceitação é onde você se abre para o novo, para amar novamente. Isso. Você está feliz, você está bem consigo mesma, sim, independentemente de você estar ou não com alguém. Você não está condicionado a ser feliz com outra pessoa. Primeiro você se encontra feliz, você se encontra bem, para depois ter espaço para uma outra pessoa. Como eu digo também, eu também quero uma outra pessoa na minha vida, que ela seja bem, que ela esteja feliz, da mesma forma que eu me encontro. Sim. E olha a importância disso que a Josi está falando, e a importância da autoestima, né? Que a gente sempre traz assim, o guarda-chuva do autoconhecimento, quantos autos tem, né? O autovalor que ela trouxe aqui, né, em algum momento, a autoestima, a importância também da gente olhar para frente, mas saber aquilo que a gente quer. Saber o que a gente quer e saber o que a gente não quer. E estar completa para poder buscar uma nova relação, né, Josi? Exatamente. A importância da gente ter essa completude e ter o autoconhecimento sempre a nosso favor. Exatamente. Né? Então, para a gente poder fazer essa toda análise, né, a importância da gente conseguir reconhecer todas essas etapas. A importância da gente conseguir identificar as expectativas do outro e as nossas. E a gente conversou um pouquinho também, que na verdade nós duas já passamos por essas fases e etapas todas, né, Josi? Pode ser que alguém pule alguma delas ou é importante... Pode ser que, tipo, talvez não passe pela fase do desânimo, pode ser que a pessoa não chegue nessa fase, sim, pode ser que ela está no desânimo, ela volta lá para a negação, muitas mulheres acabam voltando, ciclo, ela tem fase tipo a revolta, não, tem mulheres mais tranquilas, mas ela ficou primeiro negando, aí depois ela ficou lá tentando barganhar e foi para o desânimo, sim, então acontece, tem fases que ou algumas passam mais rapidamente e não tem um prazo assim, tipo, determinado. Tem mulheres que podem passar por todas as fases em 6 meses, está tudo ok. Sim. Mas um prazo médio, até pela pesquisadora, a doutora Elizabeth, é uma média de para 1 ano e meio para até 3 anos. Então, para você passar por todas as fases, internalizar, entender todas elas, reconhecer, trabalhar o que precisa ser trabalhado, porque além de reconhecer, não adianta só reconhecer, né, e não trabalhar aquilo que precisa. Exato, não ter ação, né? Não ter exatamente. movimento. Então, mas não vou dizer que tipo, tem pessoas que conseguem passar rapidamente, está tudo tranquilo, mas também tem aquelas que dizem passar e na verdade estão se sabotando. Sim. Né? Por isso que o processo do autoconhecimento ele é tão importante. E na sua mentoria, o que é abordado? Assim, conta um pouquinho pra gente. A gente trabalha as fases da separação dentro do processo da mentoria, trabalha a autoestima, trabalha os direitos no processo de separação e também os direitos para um novo relacionamento, né? Porque muitas mulheres também têm medo de iniciar um novo relacionamento. Sim, ficam presas, né, ao passado. Ficaram presas na relação passada, foram lesadas na relação passada. Tem a parte do financeiro, né? Porque você, estando casada, você tem um nível de vida e quando você se separa inicialmente, você precisa abrir mão de algumas coisas. Então essa parte é bem importante, é trabalhado dentro da mentoria também. Então tem vários assuntos, vários temas dentro do processo de superação, desde a fase inicial até a fase da aceitação e do pronta para amar.
Ai, pronta para amar, amei isso, gente. Já amei essa mentoria. E se a gente pudesse deixar uma mensagem para esta mulher que neste momento está nesse processo, nessa fase inicial, né, da separação, assim, se pegou nesse momento, né, na primeira etapa ali, qual seria essa mensagem que a gente deixaria para essa mulher? A mensagem é o permita-se recomeçar. Uau! Essa mensagem, permita-se recomeçar sempre. Sempre. Quantas vezes você precisar. Exato, importantíssimo, né, recomeçar. E a gente estava conversando um pouquinho também, eu e a Josi, que embora a gente tenha passado por tudo isso, que embora ela seja mentora de separação, né, mentora de toda a separação nos relacionamentos e as fases também deste luto, nós somos extremamente adeptas, né? E também ao casamento, gente. A gente está aqui falando de separação. De superação, exatamente. Separação, mas a gente também apoia o casamento, né, Josi? Sim, por isso que o último tópico da mentoria é prontas para amar. Exatamente. Então, porque eu não sou a favor da separação, apesar de ter tido 2 casamentos, mas eu também não sou a favor de você viver um casamento de aparências, de você estar infeliz. Sim. Então, são 2 situações totalmente diferentes. Se você está bem casada, ótimo. Mas se você não está bem casada, analise, né? Vê se você consegue, juntamente com o seu companheiro, melhorar esse casamento e vocês continuarem, ou a tomada de decisão, a escolha tem de vir de você, né? Exatamente. E sempre, gente, sempre se permitam. Autoconhecimento, Josi, né? Sempre que a Josi trouxe aqui várias questões do autoconhecimento e se permitam recomeçar. A gente finaliza esse episódio de hoje com essa grande mentora, Josiane Pereira, Josi Pereira, e trazendo vocês para o momento presente, né? Compartilhe esse episódio com todas essas mulheres, ou que já se separaram, ou que estão passando por alguma fase deste luto da separação, para que ela possa se identificar, para que ela possa se reconhecer e para que ela possa se permitir amar novamente. Josi, obrigada pela sua participação. Obrigada também. Compartilhem com todas as suas amigas, parentes, conhecidas. Sigam Mulheres UOL. Até breve e até logo.